Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Que você possa ter nessa manhã um domingo abençoado. Que a presença do Senhor Jesus esteja na sua casa neste momento e durante todo este domingo. E nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E eu convido você neste momento a fechar os teus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, convidar Jesus para fazer parte desse momento de adoração com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de nos achegar à Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, prestando este culto tão somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai. Como igreja, nós estamos unidos neste momento em espírito e em verdade para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Neste momento, nós vamos iniciar com o hino do Inário para o Culto Cristão, número 208. Eu não posso fugir do Teu Espírito, nem ficar distante do Teu amor. Subir até o céu, se ao abismo eu descer, sei que ali Tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, escura, Tua luz brilhará e comigo estará. Eu não posso fugir do Teu Espírito, nem ficar distante do Teu amor. Se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, sei que ali Tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, Sua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, Tua luz brilhará e comigo estará. Amém? Eu convido você agora a louvar ao Senhor com esse cântico próximo que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. É uma oração este cântico, que você possa nesse momento fazer essa oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Do início. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor.
Deus abençoe a sua vida. Neste momento eu passo a palavra para o pastor Helder, que estará trazendo a mensagem nessa manhã. Tão bom poder louvar o nome do Senhor. Eu gostaria de sugerir você descesse um pouquinho do sétimo céu depois dessas músicas tão lindas que nós pudemos ouvir, que você voltasse aqui um pouquinho, pisa na terra, para que a gente possa compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu tenho a alegria de compartilhar e conversar com os irmãos algumas coisas daquilo que nós temos vivido. Eu quero chamar a atenção de um salmo preciosíssimo, lindo, dá vontade de ler várias vezes, porque a expressão do salmista é algo que sai do fundo do coração dele. Mas o que me chamou a atenção diante desse estudo, deste salmo, é o tempo que a gente tem vivido. Eu não sei como que está o seu coração, mas às vezes nós ansiamos que os problemas sejam resolvidos. Será que você não tem vivido assim? Alguém dizia de que a nossa pandemia do Covid está acabando, que beleza. E eu ouvi alguém dizendo, olha, depois da eleição vai voltar. Como pode um vírus ser dominado politicamente? São coisas interessantes. E depois, de repente, nós vemos o resultado das eleições e a gente começa a preocupar com aquilo que está a caminhada da nossa nação. Há pouco tempo atrás, no dia 11 de novembro, nós tínhamos a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal poderia votar algo que colocaria cabresto em todas as escolas, sejam confessionais, sejam do governo, sejam estaduais, particulares, que seria a questão do gênero. De alguma maneira, isso foi empurrado com a barriga. Mas será que isso não vai voltar? E eu começo a analisar as coisas que têm acontecido e começa a me dar um sentimento de tristeza. Puxa vida, Deus, será que o Senhor não está no controle de todas as coisas? Aonde está o Senhor que não tem visto essas coisas acontecerem? Eu gostaria que você abrisse o livro de Salmos, capítulo 139. Eu quero ler apenas 3 versículos, assim, para servir de base para a nossa reflexão. Mas eu quero, de repente, passear nesse capítulo, que ele é lindíssimo, precioso demais. Muito obrigado, Juliana, Rodrigo, de cantar a música do Inário para o Culto Cristão. Esta música mexe tremendamente no meu coração, é linda demais. Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí eu chego lá no finalzinho daquele capítulo e ele diz o seguinte, verso 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que a partir desse trecho da palavra de Deus, o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado de buscar a tua face. Muito obrigado por adorar ao seu nome. E muito obrigado porque a tua palavra muda, Senhor, o sentimento do nosso coração. De incerteza, de tristeza, de tantos sentimentos que nós temos vivido, quando lemos a tua palavra, podemos deleitar na tua presença. Pai,
que o teu Santo Espírito também acalme os nossos corações, que nós possamos aprender, de fato, a descansar no seu poder. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse Salmo 139 vai falar do poder de Deus, vai falar da onipresença de Deus, vai falar da onisciência de Deus. E quando nós começamos a ler este salmo, e este salmo ele começa a expressar toda a capacidade de Deus nos criar. A primeira coisa que descobrimos é que Deus vê todas as coisas. A cada detalhe da vida humana está diante da presença do Senhor. Verso 1 e verso 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu sento, sabes quando eu levanto, conheces de longe até mesmo o meu pensamento. É interessante, verso 4 diz, verso 3 e 4, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Queridos, o salmista está compartilhando com Deus algo que ele tem por crença. Ele acredita no poder de Deus, ele acredita na onisciência de Deus, e ele descobre de que Deus sabe de todas as coisas. E ele começa a relatar nesses versículos a potente mão de Deus. Ele afirma de que Deus conhece de todas as coisas. Sabe quando eu levanto, sabe para onde eu vou, Deus sabe de todas as coisas. É muito bom lembrar essa verdade, porque quando nós vivenciamos nosso dia a dia e as situações chegam diante de nós, muitas vezes nós esquecemos de que Deus está ao nosso lado. Lá no verso 5, ele vai dizer que todos nós somos inescapáveis da presença do Senhor. Verso 5 diz: Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Ah, que conforto gostoso saber que Deus está do nosso lado. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevo demais para que eu possa alcançá-lo. Elevado demais para que eu possa alcançá-lo. E aí ele pergunta: por quê? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir o céu, lá tu estás. Se eu fizer na cama as profundezas, a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades da terra, ainda lá o Senhor vai me guiar. Queridos, é tão bom saber que aonde quer que nós estejamos, o nosso Deus também ali está. O salmista vai discorrendo, o salmista vai falando do poder de Deus, de que Deus está em todos os lugares e nós não temos como nos esconder diante da presença dele. A partir do verso 13 até o verso 18, ele vai falar que esse nosso Deus é um Deus criador. Os pensamentos de Deus são seu interesse em preocupar-se com o salmista. Eles são preciosos, eles são valiosos. Eles conhecem no nosso íntimo. O verso 13 diz: Tu me formaste no meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de um modo admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Tenho plena certeza disso. Os meus ossos não se estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles.
Mais uma vez, o salmista continua dizendo de que Deus conhece intimamente, desde a sua criação. Aí nós passamos para o verso 19, 22, de que esse é um Deus vingador, Deus que vai estar do nosso lado e Ele sempre vai nos proteger. No final desse salmo, nós encontramos o verso 23 e 24. E é sobre esses dois versículos que eu gostaria de pensar um pouquinho mais com os irmãos. Algumas versões trazem, sonda-me. Numa outra versão diz, examine, ó Deus, o meu coração. Eu quero parar um pouquinho para refletir com o irmão. Você tem coragem de orar dessa maneira para Deus? Nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Ele tem poder de construir e montou todo o universo. Nós sabemos do poder que Ele tem, da onisciência, da onipresença. Mas de uma certa maneira, agora o salmista diz o seguinte, Senhor, faz o seguinte, analise o meu coração. Eu comecei a refletir sobre esta expressão. Você pode imaginar uma sonda entrando no seu coração, uma sonda entrando dentro de você. Nós temos usado o recurso da ciência para descobrir algumas enfermidades. Eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade de fazer um ultrassom. Você já viu como que é o ultrassom? O ultrassom é algo de que passa lá uma meleca, né, na gente, e aí vem uma luz, uma câmera, um raio, e esse raio penetra dentro de nós e vai mostrar o que está dentro de cada um de nós. Eu não sei qual o seu sentimento, é lógico que de alegria pela capacitação da ciência, mas aquilo que está dentro de nós, alguém consegue fotografar. A grande alegria é quando alguém está gestante e começa a fazer os ultrassons, se está certo esse plural, ultrassons da criança. E começa a ver lá dentro da barriga da mamãe, hoje já colorido, como que a criança vem desenvolvendo. Parece que a ciência tem desafiado Deus. Quando nós lemos o verso 39, que Deus nos conheceu uma substância ainda informe, parece que a ciência hoje já consegue enxergar dentro de nós qualquer coisa que nós temos. Existe um outro exame chamado de tomografia. E a tomografia utiliza alguns feixes colimados ou muito finos de raio-x e computadores e começa a detalhar segmentos do nosso corpo para verificar qual é a nossa irregularidade física. São alguns exames que nós conseguimos olhar dentro de nós. Temos outros. Mas uma coisa que eu comecei a pensar quando eu li esse texto é do salmista dizendo, Senhor, sonda-me. Eu comecei a lembrar do cateterismo. O cateterismo é um exame onde, com uma sonda, é considerado um procedimento invasivo, utiliza uma sonda ou um catéter que vai dentro da sua veia e descobrindo se há alguma obstrução ou não. Você já parou para imaginar que invasão que se faz na sua vida e quantos cateterismos salvam a vida de pessoas? O que eu quero trazer para a nossa reflexão é que nós precisamos ter coragem de orar assim como o salmista orou.
sabedor de todo o poder de Deus, mas ele ora dizendo: Senhor, examina o meu coração, sonda o meu coração. Você tem ideia, quando nós oramos desta maneira, o que isso representa para o nosso Deus? Ele conhece todas as coisas, mas quando nós oramos: Senhor, sonda, examina o meu coração, veja o que está dentro do nosso coração. Você já parou para pensar qual seria a resposta, o diagnóstico que Deus faria de você, do seu coração? A pergunta é: o que será que Ele vai achar dentro do meu coração, lá no meu íntimo? Agora, nesse tempo que nós temos vivido, nessa incerteza da pandemia, queremos cantar que já acabou, mas de repente os casos voltam, e de repente a política entra no meio e tantas outras coisas vão oscilando o nosso emocional. Será que se nós orarmos diante do nosso Deus, com a mesma coragem que o salmista teve, e dizer: Senhor, penetra no meu coração, sonda o meu coração, analisa o meu coração, o que será que ele haveria de achar? É provável que em muitos dos nossos corações ele vai encontrar tristeza. Tristeza com pessoas, tristezas com a própria vida. É sabido que muitas pessoas estão sofrendo não de Covid, mas tristes porque não podem sair de casa. Muitos que não podem ir à igreja. Eu acho interessante isso. Porque de repente tem muita gente que pode ir na igreja e não vai, e tem gente sofrendo que não pode vir, que é o grupo de risco. Estão tristes. Tristeza. A tristeza no nosso coração vai tomando conta. E nós vamos perdendo a alegria de viver. O salmista diz: sonda o meu coração. O que será que o nosso Deus há de achar dentro do nosso coração? Um outro sentimento é a angústia. A angústia é uma tristeza que às vezes não tem explicação. É algo que começa a invadir o nosso coração e nós vamos nos entristecendo, vai dando uma dor dentro de nós, que nós às vezes não sabemos nem como expressar, mas aquilo vai tomando conta das nossas vidas. É possível que tenha alguém que nos ouve nessa manhã, que está sendo tomado pela angústia do tempo que nós temos vivido. O salmista diz: sonda, Senhor, examine o meu coração. Talvez um outro sentimento que invada o seu e o meu coração sejam de incertezas. Uma das coisas mais gostosas é nós termos certeza do dia de amanhã, nós temos a certeza da nossa fé, nós temos certeza do nosso trabalho, da nossa família. Hoje vivemos um dia que nós não podemos fazer tantos planejamentos porque nós não sabemos se nós vamos fazer ou não. Algumas igrejas, e às vezes até na área missionária, eu tenho sonhado com algumas reuniões. Nós vamos fazer tal reunião. Será que vamos? Nós não sabemos do dia amanhã. Nós não sabemos daqui a um mês como nós vamos estar. Nós não sabemos ainda como nós vamos virar o ano de 2020. E essas incertezas vão tomando conta no nosso coração e vão nos prendendo. Outro sentimento parecido com incerteza, que vai trazer a tristeza, a angústia e a incerteza, é o medo. Medo. Sonda, Senhor, o meu coração, veja qual o sentimento que está lá dentro. Nesse tempo de pandemia e de tantas incertezas, há muitas pessoas com medo de tudo. Medo de pessoas, medo de sair de casa. Um amigo meu, compartilhei com ele e disse: aí, o que você está fazendo? Ele falou: pastor, eu não estou saindo de casa. Estou com medo desse negócio. Interessante. Essa semana ele me
deu uma ligada e diz, então, eu quero dizer que eu estou com Covid. Eu falei, ué, você disse que não estava saindo de casa? Pois é, alguém dentro de casa teve que sair e quando voltou trouxe o vírus para mim. Eu falei, puxa vida, tá vendo? Às vezes nós temos tanto medo e o medo às vezes nos domina. Você tem coragem de orar para Deus e dizer, Senhor, sonda o meu coração e veja lá qual o sentimento que está dentro do meu coração? Um outro sentimento que nós temos vivido muito nesse tempo chama-se ansiedade. É aquela expectativa que as coisas que nós queremos que aconteçam e elas demoram para acontecer. Talvez alguns estejam com ansiedade de voltar às aulas presenciais. Talvez alguns estão com ansiedade de voltar à escola bíblica dominical. Olha que bênção. Ansiedade a excesso nos faz mal. Você tem coragem de orar para Deus e dizer, Senhor, sonda o meu coração? Alguns podem estar sentindo um desespero. Ainda no dia, cada dia dessa semana, nós temos recebido notícias de pessoas que faleceram. Como que fica o nosso coração? Essa semana eu soube de uma família que um estava internado, o outro estava com Covid, faleceu o filho e a situação é difícil porque a família está contaminada e o menino faleceu e ninguém tem da família para até mesmo despedir do seu querido. Que situação desesperadora. O que veio confortar o meu coração é que o salmista tem coragem de orar e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Eu sei do teu poder, eu sei que o Senhor pode, mas o salmista no final deste salmo, ele diz assim, Senhor, faça isso, analise o meu coração. Vá como se fosse a sonda do cateterismo e vá até no meu coração e veja o que tem lá, Senhor. Você tem coragem de orar dessa maneira? Você tem coragem de deixar com que Deus, de fato, veja aquilo que Ele já sabe? O verso vai dizer o seguinte, sonda meu coração e conhece, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas ele diz uma palavra interessante, prova-me, passa pelo teste, desafia a minha vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós oramos para que Deus possa fazer milagres na nossa vida e principalmente espiritualmente falando, quando nós buscamos a presença do Senhor, Deus vai nos colocar em xeque na nossa fé, naquilo que nós cremos. Prova-me os meus pensamentos, prova-me aquilo que está obscuro para mim, mas claro para o irmão. Quando eu vejo que Deus pode mostrar para mim aquilo que nem eu tenho visto, eu reconheço que o meu Deus tem todo o poder. Por último, ele diz o seguinte, vê se há algum caminho mau, mostra-me, me coloque a discernir o caminho certo do errado. Quando eu leio esta frase do salmista, ele demonstra disposição. Primeiro, ele reconhece que tem falhas, que ele não é correto. É muito difícil, se não que saia impossível,
que quando nós orarmos ao Senhor, dizendo, Senhor, sonda o meu coração, de alguma maneira nós diríamos, Senhor, graças a Deus o Senhor não achou falha nenhuma. Mas o salmista parte do princípio de que ele tem algum caminho mau. Ele tem alguma coisa que ele não está agradando ao coração de Deus. E aí então ele diz, Senhor, vê se tem algum caminho mau e guia-me para o caminho bom e guia-me para o caminho eterno. Eu quero acertar, eu quero aprender a viver com o Senhor. Esse tem sido o grande segredo da vida cristã. Muitas vezes, irmãos, nós não temos coragem de orar ao Senhor e pedindo para que Ele avalie o nosso coração, examine o nosso coração. E torne claro, e se nós então pedimos ao Senhor para que avalie, evidentemente nós queremos saber qual o diagnóstico, qual é a resposta, o que é que o Senhor tem visto no meu coração. E com certeza o Espírito Santo há de apontar agora mesmo o que está o seu coração, o que é que invade o seu coração. Qual o sentimento que não tem deixado você viver com toda alegria? Talvez você tenha andado para o caminho mau. Talvez você tenha alguns desses sentimentos que nós falamos, tão comum nos nossos dias, de tristeza, angústia, incertezas, medo, ansiedade, desespero, talvez frustração, tantos sentimentos que têm tomado conta do nosso coração. Mas se você orar da mesma maneira que o salmista orou, Senhor, sonda, torne claro, prova-me, apresenta para mim qual é aquele sentimento que tem me afastado de ti. Você precisa ter a mesma disposição que o salmista teve de dizer, Senhor, mostra-me, porque eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero andar no caminho certo. Esse salmo se torna uma grande apologia do poder do nosso Deus. Ele tem todo o poder. Ele conhece todas as coisas. Ele está em todos os lugares, onipresente. Se Deus tem toda essa característica para com o universo, quanto mais Ele pode ter no seu coração? O desafio que eu quero apresentar para o meu coração e para o seu coração nesta manhã é que nós tenhamos coragem de perguntar, Senhor, examine o meu coração, faça um cateterismo no meu coração, sonda o meu coração, porque eu estou pronto a ser tratado pelo Senhor. Eu não quero andar no caminho errado, mas eu quero andar no caminho certo. Eu não sei o que tem no seu coração. Pode ser uma grande quantidade de sentimentos e alguns de que eu não mencionei aqui. Mas eu quero desafiar você nesta manhã a pedir ao Senhor para que examine o seu coração. E torne claro, e dê um diagnóstico a você. E o grande exercício de fé é que você vai dizer, Senhor, eu não quero andar no caminho errado, eu quero andar no caminho certo. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Você tem coragem de orar assim? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de ler esse texto tão precioso da palavra de Deus. O salmista, Senhor, coloca toda a expressão do tamanho do nosso Deus. Reconhecendo, Senhor, o tamanho do nosso Deus. Ele ora dizendo, Senhor que conhece todas as coisas, examine, sonda o meu coração. Pai, eu suplico para que o Teu Santo Espírito nesta hora, com a oração dos Teus servos, sonde
o coração de cada um dos nossos queridos que nos assistem. Sonda, Senhor, com o pedido da oração de cada um deles. De fato, nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, mas faça um cateterismo, Senhor, no coração de cada um de nós. E nos traz o laudo, e nos traz o diagnóstico, e nos traz a sua resposta, porque nós queremos tratar da enfermidade do nosso coração. Pai, se porventura, hoje pela manhã, alguém tem escutado esta mensagem e ainda não entregou o seu coração a Jesus, que de fato hoje tais pessoas venham se reconhecer que precisam de Ti e que possam entregar o seu coração, reconhecendo que são pecadoras, reconhecendo que precisam desesperadamente do Senhor, e que o Senhor possa fazer morada nesses corações. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E o meu desafio é que você leia mais uma vez todo esse salmo e reflita e experimente um momento a sós com o Senhor e tenha coragem de orar assim com o salmista. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.